Além de toda essa bagunça aí que a pandemia fez com as nossas vidas, né? A pandemia trouxe mais um problema de brinde: o aumento das dores crônicas. Quem tem enxaqueca passou a ter mais crises, e isso pode ser explicado com o aumento da preocupação e do estresse. Com muita gente que trabalhava no escritório, indo trabalhar em casa, muitas vezes sem a melhor cadeira, a melhor mesa, cresceu também a incidência de dores nas costas. Tem gente falando até em postura pandêmica. Resumindo, tá todo mundo torto. Dor é o assunto do Gabriel, mas antes de eu chamar ele aqui para o papo, eu queria ouvir do Ferreto e do Salvador sobre uma coisinha aqui. A pandemia piorou as dores que vocês sentiam, fez surgir alguma nova, ou a pandemia é só uma desculpa aí que a gente prefere para não admitir que tá, na verdade, ficando velho mesmo? Bom, no meu caso, eu sempre trabalhei ou de casa, principalmente agora que eu estou bem focado no online, ensino de matemática à distância. Então, para mim, só foi uma continuidade do trabalho que eu já estava fazendo. Então, eu sempre fui bastante preocupado nessa situação da ergonomia, né, de uma cadeira confortável, que te trava um conforto, tanto para produzir, quanto para você se sentir bem disposto com o passar das horas. Enfim, o cuidado sempre tem que existir. Mas como o meu trabalho, ele era justamente isso daí, já era online, vamos dizer assim, antes da pandemia, eu só fui levando e não tive problemas quanto a isso, né? Mas depois a gente vai conversar, eu tive Covid, exatamente há um ano atrás, eu tive reações pós-Covid, mas isso aí a gente conversa depois. Você ficou empenado, Salvador? Não, olha, para ser bem honesto, eu me identifico em parte com o que disse o Ferreto, porque eu também já estava um pouco acostumado a trabalhar em casa e não foi uma grande mudança para mim, também não senti dores adicionais por causa disso. Agora, uma coisa que eu tenho que admitir é que, diferentemente dele, a minha preocupação com ergonomia é zero. Eu sou totalmente, eu sento torto por definição, eu estou sempre nas posturas as piores possíveis e eu tenho certeza que um dia a conta vai chegar para mim. Ainda não chegou, mas um dia vai chegar. E eu temo por esse dia. E a resposta para muitos casos de dor crônica, inclusive esses que vieram com a pandemia, pode estar na psicologia. Com uma técnica chamada terapia de reprocessamento da dor, pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, conseguiram reduzir as dores nas costas de voluntários. Os participantes do estudo sofriam de dores primárias, que são aquelas assim que são causadas por alguma lesão ou doença anterior. A premissa dos cientistas é que o cérebro, às vezes, pode gerar dor e que, portanto, é possível desaprender a sentir dor. Agora sim, Gabriel, entra no papo aqui, porque a gente está aí adentrando a sua área. O quanto de promessa real tem nesse tratamento? A dor crônica pode ser algo assim que está realmente na nossa cabeça? Veja, dor crônica é um processo muito complexo, talvez um dos fenômenos mais complexos estudados em medicina, porque ela tem a ver com uma série de processos que não são só biológicos, tem um processo simbólico, sim, tem um processo que tem a ver com a cultura, na forma de você expressar a dor, as culturas expressam de forma muito diferente, e tem a ver também com claro, o universo psicológico da pessoa. Que definir a dor, uma dor crônica como primariamente originada do fundo psiquiátrico, hoje em dia é muito debatível esse conceito. Pode existir, mas se existe a minoria das situações. O que acontece com muita frequência é que tanto as patologias psiquiátricas e a dor crônica, elas andam de mãos juntas, elas acontecem ao mesmo tempo, e para tratar uma, você precisa abordar a outra também. Então, acaba tendo que ter uma abordagem mais holística do assunto. É claro que se você modular essa questão da percepção da dor, você consegue resultados bons, né? E faz parte do tratamento que vai muito além do que só medicação, mas também faz parte do processo de reabilitação e do processo de amparo aos pacientes com que sofrem de dor crônica. Então, faz sentido como um possível, um potencial instrumento terapêutico. É claro que isso ainda está sob análise para ver a eficácia, a efetividade dessa abordagem no dia a dia,
mas que faz sentido, mas não efetivamente como sendo uma doença, ou parte dessa população tendo uma doença primariamente psicológica, primariamente da mente. Isso é muito debatível. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta que vai na direção disso aí que você está comentando, né? Quer dizer, a dor pode ser um processo complexo, multifatorial, é difícil, e ao mesmo tempo a gente costuma tratar, pelo menos no dia a dia, como uma coisa muito simplista. Tá com uma dor de cabeça, vai, toma um remedinho, tá com uma dor não sei o que, toma um remedinho. Você acha que o pessoal que está pesquisando dor, que está mais focado nesse fator, nessa questão multifatorial e tal, eles estão pensando em estratégias diferentes? A gente está evoluindo em tratar a dor com a complexidade que ela demonstra ter nos estudos e na compreensão de como ela se dá no organismo? Eu acho que sim, e acho que é uma coisa boa que tem acontecido um movimento aí das últimas décadas do tratamento de dor, é um movimento para multidisciplinaridade na abordagem, não só olhando, mais do que multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né, que são as disciplinas falando entre elas e nós só atuando em conjunto no mesmo problema. Então, isso tem sido uma mudança que a gente tem visto nas abordagens. Existe um aumento do valor que é aplicado nessa abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar, e a gente tem tido melhores resultados com isso, os médicos, de forma geral, com os pacientes com dor crônica. Então, eu acho que isso tem sido um movimento, e não é só uma preocupação da pesquisa, mas sim da medicina em dor, esse movimento, e é assim que a gente tem formado os novos especialistas de dor. Eu trabalho com formação de alunos e médicos em dor, e esse é o caminho que tem se seguido. A gente tem tido bons resultados nesse sentido. A gente sabe que é falho uma abordagem unidirecional, já foi tentado isso no passado, e os resultados não são bons. Agora, Gabriel, o pessoal fica puto, o paciente fica puto se ele chega lá e você não dá um remédio para ele? Existe uma cultura do remédio como uma solução, né? Mas faz parte parte da responsabilidade médica explicar para o paciente que o problema vai muito mais além disso. E na grande maioria das vezes, quando se faz direitinho, se explica, se esclarece as crenças que o paciente tem com relação à dor, até é fácil de explicar que um problema grande desse não vai ter uma solução simples, como uma medicação, uma dosagem. Muitos dos pacientes com dor crônica já tentaram várias medicações e não tiveram boa resposta, né? Então, apesar de ter essa demanda de uma medicação, por outro lado, não é tão difícil assim convencer o paciente, mostrar para o paciente que o caminho ele envolve mais etapas e mais peças. O Clube do Livro do My News é completo. Tem descontos, bate-papo com os autores e encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!